Oi mamães, hoje eu vou gravar pra vocês o meu relato de parto normal através do SUS. Bom, na quinta-feira eu tive meu neném no domingo. Na quinta-feira, que antecede o domingo que eu ganhei meu bebê, eu fui na maternidade pela primeira vez. E lá tive o toque pela primeira vez, não achei tão ruim quanto as pessoas falavam, né? Eu achei até tranquilo, não doeu, eu acho que pelo fato de eu não estar sentindo dor. Eu fui pra ver porque já tava perto, tava se aproximando o dia de eu ganhar bebê e eu ficava muito aflita porque eu não tava sentindo nada. Mãe de primeira viagem. O que acontece? Quando eu cheguei lá, que levei o primeiro toque, o médico falou que eu tava com 2 centímetros de dilatação. E o que é que eu pensei? Que daí só ia progredir. Sendo que não foi assim que aconteceu, pelo menos não totalmente. Bom, quando foi no sábado, depois dessa quinta-feira, e antes do domingo que eu ganhei o bebê, eu fui na maternidade novamente. Quando eu cheguei lá, eu tava com 3 centímetros de dilatação, com 2,5 de dilatação. E eu fiquei pensando, eu voltei pra casa muito frustrada. Porque eu fiquei pensando que, tipo, eu não ia conseguir um parto normal. Que eu tava me preparando pra isso desde o início da gravidez e tudo mais. Sendo que neste sábado eu tava completando 40 semanas. E eu fui justamente por isso. Porque eu ainda não tava sentindo nada. E eu vi relatos de pessoas que ganharam bebê sem sentir nada. E foi o que eu mais assisti no YouTube. Relato de parto de pessoas que ganharam bebê assim, sem sentir nada. E eu vi que poderia acontecer comigo, porque realmente pode, sendo que não aconteceu. Quando eu voltei pra casa nesse sábado, eram as 9 horas da noite. Meu marido já tava lá, na minha mãe, que eu tava lá, passando o finalzinho dos 10 dias antes, na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, muito brava, tinha chorado, tava muito, eu não sei nem a palavra do que eu tava. Eu sei que passou, a gente foi dormir e na madrugada eram por volta das 2h30, 3 horas da manhã. Eu levantei sentindo muita dor. Eu achava que era dor de fazer cocô, gente, mas não era. Assim, era e não era. Fui no banheiro milhões de vezes. Sentava, levantava e aquela dor não passava. Uma dor assim, não muito forte, mas que dava pra incomodar. Então, o que que acontece? Eu chamei meu marido, ele levantou e eu liguei pra minha mãe. Aí minha mãe foi lá, porque a gente tava na casa da minha mãe, só que minha mãe tinha ido dormir em outra casa. Aí, quando minha mãe chegou lá, ela perguntou se eu queria ir pra maternidade. E eu falei que queria, mas que esperasse um pouquinho. E a gente esperou até 4 horas da manhã. De 4 horas da manhã, a gente foi pra maternidade. Chegando lá, tem uma médica muito boazinha. Ela fez o toque novamente e falou que eu tava com 3 centímetros de dilatação. E a boba achando que não ia sentir dor pra ganhar bebê. Sendo que já tava uma dor considerável, assim, na escala de dor era a mesma quantidade de dilatação. Na escala de dor de 0 a 10 era 3. Aí o que acontece? Ela disse que eu ia ficar em observação até com 2 horas eu seria reavaliada novamente para ver se o meu trabalho de parto estava evoluindo. Então eu fiquei lá das 4h30, por volta das 4h30 até 7h40. Passou das 2 horas, mas tudo bem. Até 7h40. Quando deu 7h40, eu fui reavaliada novamente, já por outro médico. E ele falou que eu estava com 5 centímetros de dilatação. Depois desse toque, a minha bolsa aqui, eu já vinha perdendo líquido, só que era muito pouco. Ela rompeu mesmo. A minha sorte é que eu tava no banheiro, porque eu continuei só indo ao banheiro várias vezes. Eu fui ao banheiro muitas vezes. Então, ela rompeu no banheiro. E isso já tava dando entrada nos papéis pra eu ser internada, porque interna com 4 centímetros e eu já tava com 5. Fui internada. Quando eu fui pra sala, quando eu cheguei na sala, eram por volta das 8h30. 8h30 por aí. Quando eu cheguei na sala, eu me deitei. Só que eu não tava aguentando ficar deitada. Eu fui tomar um banho quente, que ajuda a relaxar, né? Tomei um banho quente. Vesti a bata, que a bata já
para o parto e tava na suíte, né? Ou seja, tudo indicava que eu ia ter um parto normal. Então, vesti a bata e fiquei deitada, gente. A partir daí, depois que eu tomei esse banho quente, que eu deitei, eu perdi a noção de tempo e espaço. Eu não ouvia mais nada, eu só focava na dor. Eu só lembro de duas coisas. A primeira, eu virava de um lado pro outro, de um lado pro outro, na poltrona não, gente, na maca, de um lado pro outro, de um lado pro outro, porque eu não estava suportando a dor. Era uma dor assim, que não tem explicação. Sabe quando você bate o dedinho na quina de alguma coisa? Pronto, é uma dor específica. É quando você. Não é a mesma dor, mas é uma dor que só é daquilo. Então, eu fiquei de um lado pro outro. E a outra coisa que eu lembro é que eu pedi pra minha mãe colocar o balde de leite do meu lado, porque eu tava sentindo náuseas. Eu pensava que eu ia vomitar, só que eu não vomitei. Aí, o que é que acontece? Nesse meio tempo, quando deu umas 9h30 ou antes, não sei, porque eu já tinha tomado banho e deitado, né? Quando deu umas 9 horas, eu acho, entrou um pessoal para me avaliar e começaram a avaliar a minha barriga e me fizeram um toque novamente. E fizeram um toque, eu acho que umas 2 vezes, porque tem uma turma de estagiária junto com o médico. Aí fizeram um toque algumas vezes e eu já tava com 7 centímetros. Quando deu por volta de 9h40, 9h50, veio outro médico e fez o toque. Ele não falou com quantos centímetros de dilatação eu tava. Ele apenas falou que o meu parto ia começar naquela hora. E pediu para quando viesse a contração eu fizesse força. Daqui a pouco a sala encheu de profissionais que eu sei que tem uma pediatra, um técnico de enfermagem e eu não lembro o restante dos profissionais que tinham, já era outro médico, não era o anterior. E ele mandava eu fazer força durante as contrações. Minha mãe, ela assistiu todo o meu parto. E o que acontece? Eu comecei a fazer força, e eu achava que não estava saindo nada, sendo que rapidinho começaram a me falar que já tinha coroado, que a cabeça já estava saindo. E eu não acreditava, porque eu não estava sentindo nada passando por mim, não estava sentindo nada, como se não tava a cabeça dele lá na minha cabeça não tava lá. Aí a minha mãe olhou pra mim, fez assim e falou alguma coisa. Daí eu entendi que realmente estava saindo, tipo, que ela estava confirmando o que os profissionais estavam dizendo, mas não era isso, ela quis dizer que meu neném era cabeludinho. Aí o que acontece? Eu pensei isso, né? E continuei fazendo força. Na hora da passagem, eu senti uma ardência muito grande, muito grande. Ele fez o corte, o neném, ele cortou sozinho quando ele passou. E num piscar de olhos, meu neném estava aqui, em mim. Foi muito rápido o momento dele sair e eu achei que o meu trabalho de parto ele evoluiu muito rápido. E foi isso. De 10 em 19 nasceu o amor da minha vida, vulgo João Neto. E é isto. Meu relato de parto super rápido, porque foi como aconteceu. E é isto. Espero que de vocês também sejam super rápido. Tchau, mamães. Deem um like no meu vídeo. Compartilhem com as pessoas para que vocês possam saber que nem sempre o parto ele é uma coisa muito dolorosa, que ele é uma coisa muito doída, porque eu tinha essa imagem na minha cabeça devido à minha mãe, que ela sofreu muito no parto dela e ela sempre falava sobre isso, e eu achava que eu também ia sofrer muito, sendo que nem foi o que aconteceu, graças a Deus. Mas eu acredito que também tem pessoas que sofrem muito, né? Porque é uma dor imensa. O que dói, gente, não é o parto em si, é as contrações. É uma dor incomparável, mas eu vou falar aqui com o que eu assimilei. Eu assimilei que é com amarraram uma corda por volta da sua cintura e puxavam de um lado pro outro, tipo, brincando de cabo de guerra com você ao meio. A dor é mais ou menos essa, só que pior. Mas é isto. E sobre intervenções no parto, não teve. Ele não foi puxado,
Eu não tomei nada pra avançar o trabalho de parto. A única coisa que eu tomei foi soro durante o parto, porque a gente perde muito sangue, né? Fica muito fraca e, tipo, todo mundo toma soro. E não doeu o soro, não doeu. As pessoas dizem que dói muito. Eu não sei se é porque eu não tomei aquele que é para o trabalho de parto evoluir mais rápido. Eu sei que o que eu tomei não doeu e erraram a minha veia, erraram um acesso em mim 2 vezes. Isso aqui meu ficou inchado dos 2 lados e só conseguiram acessar aqui. Foi a única a coisa mais dolorosa pra mim foi isso aqui do acesso durante o parto. Foi o mais doloroso foi o acesso aqui dos 2 lados. Então é isto. Eu ia terminar o vídeo ali e acabei terminando aqui, mas é isso. Tchau e deixem um like, viu? Não esqueçam e compartilhem.